antes da comida, dávamos graça, né? Ou era almoço, café da manhã, ou janta, a gente dava graça, meu pai dava graça, e a gente ceiava ali. E todas as vezes que a gente sentava, tinha esse ritual, que não podia sentar, né, sem a camisa. Era um símbolo muito importante dentro de casa. Hoje, e era um símbolo que, assim, ela trazia muita unidade entre as famílias. Natal é tão bom, né? Natal a gente faz aquele mesão, né? Vem as famílias, vem, e ali a gente senta, compartilha, né? O nascimento de Jesus. Aí depois vem o Réveillon também, a gente bota aquela mesa, né? Convida os amigos, vem a família e sentam ali, se alegram. Algumas famílias no final tem uma discussãozinha, um desentendimento. Contando isso, tinha uma família usada assim na minha casa, meus vizinhos, que toda vez quando estava acabando a festa, a gente sabia, porque eles brigavam. O último dia de festa era um quebra-pau violento, mas muita briga mesmo. Aí ficava um ano sem se ver eles. Aí chegava Natal, né? Aí vinham todos, começavam a chegar. Alguns moravam na Bolívia, né? Aí viajavam, se encontrava todo mundo ali com a mãe deles. Aí começava aquela festa, bebedeira, tal. Eram, do dia 24, 20 até o dia 1º do outro ano, de janeiro, eram ali festas. Quando chegava dia 2, sabia que estava terminando a festa, que o pau comia. Era toda vez isso. Mas o que eu achava interessante, irmão, que todo ano, a mãe dele veio a falecer agora há pouco tempo, a mãe deles, né? Eles vinham, alguns moravam na Bolívia. Aí vinham para quê? Para sentar à mesa com a sua mãe, porque eles só tinham mãe, né? A mãe, o pai já tinha falecido. E eles se reuniam, acho que eram uns 6 ou 9 irmãos, né? E sentava aquela família enorme. Aí tinha mesa, às vezes eles botavam a mesa embaixo da minha janela, né? Minha casa 2 andares. Então o sol batia lá na casa deles. Aí transferiu tudo ali para baixo da minha casa, né? Botava ali a mesa e ficavam ali, dias, 5, 6 dias, uma semana ali festejando, né? Então a importância que, mesmo eles não sendo evangélicos, eles sabiam a importância que tinha a mesa. E todo ano eles vinham e sentavam à mesa com a sua mãe. E com o passar os tempos, infelizmente, as famílias convencionais e evangélicas, eles perderam esse símbolo. Hoje, na minha casa, hoje é difícil saber. A gente sentou hoje à mesa, não foi? Hoje a gente sentou à mesa, não foi nem posição minha nem nada. A gente sentou lá, almoçamos, né? Mas os dias estão tão corridos, que hoje a gente não tem mais esse hábito de pararmos e sentar à mesa, para ter ali uma comunhão. E isso tem frutificado, tem dado frutos dentro do Evangelho. Essa perca de costume que tínhamos, né, de sentar à mesa para ali se alegrar em família, ou botar até alguns pontos para se corrigir. Muitas das vezes meu pai sentava lá e minha mãe fazia as queixas, e meu pai falava: de hoje em diante a norma é essa aqui, o que eu quero é isso aqui. Você quer tomar o seu caminho? Então você vai fazer lá fora. E tinha essas conversas mais ríspidas. E eu agradeço muito a Deus por ter essas conversas, meu pai ter essas conversas comigo, que hoje me formou o homem que sou. Nós tivemos um caso aí essa semana, né, de um cachorro que foi brutalmente, né? Quem soube disso aí, né?
foi brutalmente assassinado, tal. E os suspeitos, o que eles tiveram diante do pai e da mãe foi uma viagem para Disney. Meus irmãos, eu me lembro uma vez que a gente morava aqui onde o Jorge mora, o diácono Jorge mora, e não tinha muro aqui não, a gente morava aqui atrás e não tinha muro aqui, era tudo aberto. Não, nem cerca tinha, era só o valão que passava ali, era um valão, né? E eu me lembro que eu era muito criancinha, eu me lembro pouca coisa. Meu pai tinha um fusquinha azul que botava aqui atrás. Aí, e tudo aqui era barro, muito barro, mas barro com aqueles torrões, sabe o barro com aqueles torrões? Eu andando ali atrás, debaixo do carro saiu um cachorrinho. E eu peguei um torrão e fiz de boliche o cachorrinho, né? O cachorrinho saiu todo filhotinho. Quem estava lá do outro lado? Meu pai. Jesus. Meu pai atravessou aquilo ali, o valão, mas veio numa fúria comigo, pegou o cinto e me disciplinou. Nunca mais fiz maldade nenhum, animal nenhum, ou quis fazer maldade a alguém. Sabe por quê? Porque eu sabia que meu pai ia me disciplinar. E naquela noite a gente sentou à mesa, eu muito revoltado com meu pai, né? A gente, quando apanhava, a gente, tava brincando, pai, dizer o quê? Isso não é brincadeira, rapaz. E aí ele sentado falou assim: Eusébio, sabe por que você apanhou? Na mesa. Eu falei: é porque eu joguei o torrão no cachorrinho. Ele: então, mas aquele ato que tu fez ali foi muita maldade. Eu falei: pô pai, mas eu estava brincando, o que eu queria, era garoto, um moleque todo. Mas a importância que eu quero trazer aqui é do pai sentar com seu filho. Eu tenho aqui na igreja, a gente tem um café da manhã todo domingo. Acho que já tem uns 2 anos já, né? O café da manhã. Meus irmãos, a importância da nossa comunhão é sentar à mesa. Sabe, tem irmãos, desculpa eu falar isso, mas tem irmãos aqui que nunca, em 2 anos que tem aqui, nunca sentou à mesa para a gente tomar um café aqui na igreja, domingo de manhã. Nunca sentiu assim, aquela vontade: pô, hoje eu vou sentar lá com o chato do Eusébio e a pastora Márcia. A pastora Márcia é boa de convívio, né? É boa de conversa, a pastora Márcia. Quem não gosta aqui da pastora Márcia? Todo mundo aqui. O Eusébio, eu sei que eu boto em teste o fruto do longanimidade, o fruto da bondade, da misericórdia, né? É teste, é provações, né? Mas a Márcia é tão boazinha, né? Aí sentar aqui, eu vejo irmãos, assim, não é que não vem, é que não tem prazer de sentar à mesa, meus irmãos. E Jesus o que mais fez foi sentar à mesa. Ele sentou à mesa com prostituta, ele sentou à mesa com os fariseus, ele sentou à mesa com republicanos, com as prostitutas, com todo mundo ele sentava à mesa, meus irmãos. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que aprender a reviver, a restaurar esse convívio de sentar à mesa. Nós pedimos tanto a Deus para que nos envie pessoas para podermos evangelizar, mas não temos o prazer de sentar à mesa com que já estão. É que é muito cedo a oração. Esse café da manhã é independente de você vir na oração ou não. Esse café da manhã é simplesmente um café para a gente conversar, para a gente dialogar, jogar uma conversa fora de repente, não sei. Mas Deus botou no meu coração para fazer isso, para que o povo venha ter uma comunhão.
E a gente nem se liga nisso, a gente não tem prazer. Antigamente aqui acabava o culto, nós não tínhamos cantina, né? Quase não tinha cantina. Então o que o pessoal fazia? Ia para uma pizzaria, ia para uma, né? A gente ia sair aí, os crentes tudo saíam, lotava a pizzaria. Hoje a gente não vê mais isso. Não falo só aqui, é em geral, meus filhos. Mas sabe por quê? A gente perdeu o costume de sentar à mesa na nossa casa. Os tempos são tão corridos, são tão abreviados, que nós deixamos isso de fora e não olhamos mais a mesa como algo importante na nossa casa. Tem casa hoje que nem mesa tem, né? Nem mesa tem. Tudo bem, a situação está apertada, mas algumas não tem porque nunca deram valor. Fizeram um sacrifício tremendo para comprar uma televisão, pagaram em 12 vezes, né? Lá, se apertaram, mas compraram a sua televisão. Mas quem é que se aperta para comprar uma mesa hoje? Quem? Eu acho que o pessoal da antiga, o primeiro utensílio que eles compravam para casa era a mesa. Tem que ter a mesa, meus filhos. Na nossa vida, tem que ter a mesa. Tem que ter a mesa na nossa vida, meus filhos, para que possamos nos assentar. Davi falou: prepare uma mesa perante os meus inimigos. É que está, o som não está deixando, né? Prepare uma mesa perante os meus inimigos. Ele não queria mostrar poder, ele não queria mostrar grandiosidade, não, mas queria mostrar a graça do Senhor Jesus Cristo na vida dele, o poder de Deus na vida dele. Prepare uma mesa perante os meus, ou seja, sentar à mesa. Hoje aprendemos sobre Esther. Esther fez um mesão lá, o rei. Nós aprendemos isso hoje. E nessa mesa era uma mesa de condenação. Esther fez uma mesa para condenar Amã, porque Amã queria destruir o povo de Israel, os judeus. Então a mesa, meus irmãos, ela pode ser vários significados, ter vários significados na nossa vida. E o reino de Deus, eles têm vários símbolos, né? A água é algo que purifica, que traz vida, né? O óleo é o Espírito Santo, não é? Mas a mesa, ela é o lugar, né? É um símbolo de comunhão, união, partilhar e aliança. Olha só, é um símbolo de união, comunhão, partilhar e aliança. Olha a importância da mesa, algo que talvez hoje a gente não dê valor. Eu também confesso a vocês, eu não dou tanto valor à mesa não, mas essa semana Deus falou muito no meu coração sobre isso. Fala, meu povo. Eu falei, aí a Márcia ainda falou assim: nem Santa Ceia para tu falar sobre a mesa, né? Se é bom tu pegar no dia da Santa Ceia. Eu falei, Márcia, mas, né, Deus está falando para falar sobre a mesa. Eu não sei nem o que falar sobre a mesa. Passei a semana toda pensando sobre a mesa, né? E Deus falou no meu coração: fala, meu povo, para que volte os costumes de sentar à mesa, porque eu fiz aliança, uma nova aliança, sentada à mesa. Não foi isso na ceia? Jesus, depois de ceiar, pegou o pão e partindo ele: esse é o meu corpo, que é dado a vós, comei dele, até que venha de volta. E depois ele pegou o cálice, e ali na mesa, ele forjou uma nova aliança com o povo, a qual antes nós éramos inimigos de Deus, e na mesa foi restaurado a amizade com Deus, restaurado nós como os filhos. E foi a mesa, meus queridos.
Assim como houve a condenação da mesa atrás, Jesus veio e trouxe a aliança com Deus, o Pai eterno, na mesa, sentado à mesa. O interessante é que ele sentava com todo mundo, não tinha partidário não, era esquerda, direita, meio. Ele não via isso porque ele sabia que a missão dele era sentar à mesa para que todos viessem ser salvos. Os judeus, os israelenses e os gentios, nós recebemos a aliança do Senhor Jesus Cristo na mesa, assim como foi para os judeus, primeiro para eles, depois para a gente, mas nós recebemos através de Jesus Cristo na cruz. Mas o princípio foi na mesa, a aliança. Ele forjou a aliança numa mesa, sentado. E quantas famílias estão sendo destruídas, e nós não estamos mais nos assentando à mesa, preferimos virar as costas e condenar. E Jesus, Ele quer que você volte a sentar à mesa, para que forje alianças, para que forje comunhão, para que tenha comunhão, para que tenha união. A mesa da condenação, mas como a gente falou aqui de Esther estava no mover ali, que Amã tinha todos, as mentiras, todas as coisas de acusações para exterminar o povo. E ela preparou uma armadilha na mesa. Ela estava até falando hoje. E a arma que ela usou foi um banquete à mesa de vinho, porque Assuero, Assuero, ele era muito emocional. Quando estava, já tomando ali uns vinhozinhos, ele condenou Vate quando ele estava alegre lá, bêbado. Depois ela deu ali o vinho a ele, a mesa, e fez o pedido: será que o Senhor poderia me salvar, ou porque o Senhor iria me jogar como escrava, me lançar fora? Aí a Assuero: eu? É isso que o Amã quer fazer comigo, rei. O rei levanta, muito aborrecido, da mesa, sai, volta. Amã está lá no leito, na cadeira de Esther, e o rei ainda condena mais ainda ele. Então, meus irmãos, é nesse lugar que às vezes a gente vai descobrir os atos que muitas das vezes o inimigo está fazendo contra você. Ali ela usou aquela tática ali porque o Espírito Santo, antes ela jejuou, orou, e eu acredito que ela foi orientada por Deus. Talvez ela tenha até lido, eu estava falando com a Márcia hoje, talvez até leu ali o Salmo, prepare uma mesa perante os meus inimigos. Vou sentar à mesa, vou servir o meu rei, que ele gosta, ele gosta de um vinho, fica alegre, toma as atitudes dele, então vou aproveitar esse momento. Então e como ela sabia disso? Porque ela sentava à mesa do rei. Você só vai conhecer o teu inimigo quando você sentar à mesa com ele também. O teu inimigo, ele vai estar sentado à mesa. Davi, quando falou isso, ele não falou para o povo lá fora, não. Ele tinha muito inimigo dentro do seu palácio. Quantos homens ali de repente queriam matá-lo para tomar o seu reino? O seu filho foi Absalão, se eu não me engano, não foi? E sentava às vezes lá com seu pai, sentava sempre, à mesa do seu pai, e quis roubar.
Um homem tremendo, meu Davi, mas que falhou com seus filhos. Samuel, Moisés. Poucas vezes a gente viu esses homens sentar à mesa com seus filhos, e todos eles falharam com seus filhos. Todos eles. Mas Jesus veio e sentou à mesa com as prostitutas, com aqui os seus inimigos, os que queriam matá-lo. Jesus veio para abominar o mal. Vamos ler isso aí. Marcos 2, a mesa da inclusão. Olha só, Marcos 2, do 15 ao 17. O celular está tocando aqui, alerta de chuva forte. Misericórdia, Deus. Está dando o teu aí também? Misericórdia, Deus. Oi? Vamos começar no 13. Então tomou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava, com Jesus, né? Está falando de Jesus aqui. Quando ia passando, viu Levi, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. Então, olha só, assentado à mesa estava o inimigo número 1 dos judeus, que era o cobrador de impostos. Era o inimigo número 1, ele odiava, os judeus odiavam, que eram judeus também. Os cobradores de impostos eram judeus, e eles odiavam mais do que a prostituta, o pecador. Mas aqui está dizendo que todo mundo foi para a casa de Mateus, o republicano. E os escribas, olha só, e os escribas e fariseus também estavam lá, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? É a mesa da inclusão, meus queridos. Jesus não tinha isso não. Jesus sempre nos instruiu a odiar o pecado, mas amar aquele que está no pecado. Ele veio para essas pessoas, e ele diz isso, né? E Jesus, né, o 19, né, agora? Não, o 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Não, isso aqui já é outra passagem aqui. Segura aí. 17, né? E Jesus, tendo ouvido isto, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele não amava o pecado, mas ele queria conquistar o coração dos que estavam em pecado. Eu não sento com esse irmão não, que esse irmão vacila muito, é muito vacilão, eu estou fora. O que a gente vê hoje de pais amaldiçoando seus filhos, porque um dia eu li um ditado que eu nunca mais esqueci: cobra mata abraçando. Cobra mata abraçando. Às vezes um abraço, você está matando isso, do que você sentar com ela e olhar nos olhos e falar alguma palavra que irá contra ela.
Mas Jesus aqui, ele não tinha esse negócio. Ele falou: ó, vou sentar, vou tratar todo mundo igual, com o mesmo amor. Os meus discípulos, vocês, mas vocês têm que abandonar essa vida. Ele não apoiou aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. Ele não apoiou. Ele não encobriu o seu pecado. Não. Ele disse para ela no final: vai e não peques mais. Ele reprimiu ela. Não tem acusadores sobre vocês, mas vá e não peque mais. Então esse amor de Jesus é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, por algum motivo, tem deixado de lado, que é sentar à mesa, que é já estar junto, que é compartilhar o pão, que é compartilhar o vinho. Precisamos cultivar isso de novo em nossas vidas, porque muitos irão nos acusar, talvez até dos nossos familiares que estarão sentados à nossa mesa, irão nos acusar. Ah, mas você faz, você é aquilo, você não entende, você... Mas há uma necessidade de olharmos nos olhos e com o amor de Cristo modificar a história, com Cristo no coração. Lucas 24, do 28 ao 32. Lucas 24, 28 ao 32. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: esse aqui é do caminho do Emaú, né? Dois discípulos estavam no caminho do Emaú, encontraram com Jesus, mas não reconheceram Jesus, né? Porque os seus olhos, diz a Bíblia, que estavam tampados para não ver. E ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele, Jesus, desapareceu. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Eles vieram naquele caminho todinho, não conheceram Jesus, mas quando sentou à mesa, que Jesus repartiu o pão, os seus olhos foram abertos e eles conheceram a Jesus. Mas Jesus, aí Jesus desaparece. Jesus se revela na mesa, meus queridos. Se revela à mesa, sentado à mesa. E eu não falo isso num ato religioso, mas é um ato de fé, meus queridos. Quando você sentar à mesa, peça a Jesus para que esteja presente. Peça a Jesus: Jesus, esteja presente à minha mesa, porque eu não sou mais teu inimigo. Hoje, por ti, eu sou filho de Deus e amado por Deus. Então peça a Jesus quando você sentar, esteja à mesa. E o Espírito Santo, representando, né, Jesus, que Jesus foi ao céu, quem está conosco é o Espírito Santo, ele vai sentar e você vai se sentir uma pessoa tão agraciada por esse amor, vai ser tão envolvido. Precisamos abraçar isso, meus queridos. Precisamos abraçar. Em Colossenses
1, 21, 23. Colossenses. Colossenses 21. Primeira, Colossenses 1, 21. Vai. Obrigado. A vós também que, no outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Até o 23. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, e na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e de todo qualquer eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui Paulo falando que outrora éramos inimigos, hoje por causa de Cristo Jesus veio a restauração de intimidade com Deus. Deus não nos olha mais como inimigo, mas nos olha com seu amor. Então essa é a palavra, meus queridos. E vamos terminar em Lucas 22, né? Que é ali aquele momento de reconciliação, né? Terminando aqui. Lucas. Lucas 22. 14 em diante. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que batesse. E Jesus estava desejando muito, e hoje ele deseja sentar à mesa contigo, sentar à mesa com a tua família, sentar à mesa com teus irmãos. É chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai, e repartiu entre vós, porque eu vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Essa é a nova aliança. Algumas Bíblias, né, fala é a nova aliança, tá? Mas eis que a mão do que me trai, que é a outra parte, é só até aí. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança. Então, a nova aliança, meus irmãos, conosco, essa nova aliança, ela foi constituída à mesa. À mesa, meus irmãos. E hoje, o Senhor te chama para a mesa, para fazer uma nova aliança. Uma nova aliança com a tua família, uma nova aliança no teu trabalho, uma
uma nova aliança nos teus estudos, uma nova aliança no dia a dia da sua vida. E é a mesa que Ele está contigo, porque você e eu somos bem-vindos a essa mesa. Amém? Deus seja louvado nessa noite. Pastor Abel.